Olá, graça e paz a todos. Vamos abrir a nossa Bíblia, o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 20 em diante. E ele, levantando-se, foi para seu pai, mas, ele estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei a melhor veste, vestiu, e ponde-lhe um anel em sua mão e calçados em seus pés. E trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e vive, tinha-se perdido e foi achado, e eles começaram a alegrar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo ao aproximar-se de casa, ele ouviu a música e as danças. Deus nos abençoe através da sua palavra. A palavra de Deus sempre vem para nos abençoar. Hebreus capítulo 4, versículo 12, a Bíblia nos diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, não é uma coisa sem efeito. A Bíblia, ela causa efeito, ela traz mudanças, transformações nas vidas daqueles que ouvem, na vida daqueles que são alcançados por esta palavra. Eu gosto de lembrar que algumas coisas podem santificar nossas vidas. A palavra de Deus é uma delas. A palavra de Deus nos santifica, como também o Espírito Santo nos santifica. Nós estamos falando nesses dias, especialmente sobre a família, e num primeiro vídeo nós falávamos sobre essa história também, olhando a primeira parte, considerando a primeira parte, e nós estamos pensando, nós estamos refletindo sobre o fato daquele jovem, daquele filho pródigo, desejar voltar para a sua casa, de onde um dia ele desejou ir embora. E a nossa ideia é trabalharmos, é descobrirmos o que tinha naquela casa, o que tinha na casa do filho pródigo, que não pode faltar na sua casa, na minha casa. Porque o que despertou naquele jovem o desejo de voltar? Certamente havia naquela casa coisas muito boas que fez com que ele sentisse o desejo, a vontade de voltar para a casa do seu pai. Nós gostaríamos de fazer uma aplicação ou mesmo uma comparação, embora estamos falando de uma parábola, e uma parábola era uma história terrena com aplicação celestial. Esse era um método de ensino usado por Jesus, que funcionava muito naquela época. Quando ele contava uma história, onde ele colocava elementos muito conhecidos das pessoas, com a finalidade de trazer uma lição espiritual. Eu falava para os irmãos na primeira mensagem desse texto, que embora nós intitulamos, embora reconhecemos e chamamos esta história como a história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo,
ela bem que poderia ser chamada a parábola do pai amoroso, porque o tempo todo nós podemos destacar as qualidades desse pai. E no primeiro vídeo nós falávamos que a razão pela qual o filho pródigo desejou voltar para sua casa é porque na sua casa ele tinha um pai incrível, um pai maravilhoso. E para justificar esse pai incrível, nós poderíamos nos lembrar que este pai, ele ouvia os seus filhos. Este pai, ele era um partilhador. Quando o filho o procura, pedindo parte da sua herança, ele prontamente distribui a sua herança entre os seus filhos. Nós também descobrimos e podemos afirmar que este era um pai incrível, porque ele também reconhecia o direito dos seus filhos em fazerem suas escolhas, mesmo que as escolhas não fossem aprovadas por ele, mas ele respeitava a escolha dos seus filhos. Isso é muito importante. Vimos também que era um pai conciliador, sempre procurando conciliar os seus filhos, sempre procurando manter a harmonia, manter o equilíbrio, manter a paz dentro do seu lar, dentro da sua família. Falamos também que este pai, ele estava sempre preocupado em dar o melhor para os seus filhos, providenciar o melhor para os seus filhos. E, em último, nós falávamos que ele desejava ver todos os filhos se alegrando na festa da vitória, não torcendo por um e deixando o outro, mas querendo o bem dos dois. E falamos que, além de ter um pai incrível com todas essas qualidades, na casa dele também havia fartura de pão. Ou seja, ele disse, na casa do meu pai, os empregados têm abundância de pão. E na casa do filho pródigo acreditamos que não havia apenas abundância do pão físico, material, mas também a abundância do pão espiritual. Bom, dito isso, lembrado isso, que olhamos na primeira mensagem, eu queria continuar desse ponto, falando ainda sobre outras coisas que podiam ser encontradas, localizadas na casa daquele jovem, daquele filho pródigo. No versículo 20, a Bíblia fala assim: vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. A ideia que nós temos é que o seu pai, durante todo o tempo em que ele esteve fora, o seu pai estava sempre na janela, na varanda, no portão, olhando pelo caminho pelo qual ele havia ido embora. E acreditamos que este pai era um pai que tinha esperança que o seu filho um dia pudesse voltar. Caso contrário, ele não estaria sempre olhando. E aqui o texto diz que o jovem ainda vinha longe quando o pai o avistou. Isso mostra, isso dá a entender que o pai estava sempre olhando, sempre mirando naquela direção em que o filho foi embora. Meus irmãos, é importante que no nosso lar, na nossa casa, algumas coisas sejam desenvolvidas, alguns princípios sejam observados, algumas coisas nós possamos desenvolver, ensinar, trabalhar, desde os nossos filhos pequenos. A Bíblia diz que nós devemos ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, e assim, quando ela crescer, dificilmente esta criança se desviará deste caminho. Então, nós precisamos plantar, a gente colhe o que planta, nós precisamos investir e fazer com que os nossos filhos, eles também possam ter esperança,
Aquele pai estava acreditando, estava confiando na sua volta e estava sempre olhando naquele caminho, esperando que o seu filho um dia voltasse. Então, alimente o seu coração, alimente o seu lar, que no nosso lar, na nossa mente, no nosso coração, nós possamos ter esperança. Bom, na casa do filho pródigo também, nós podemos ver que era um lugar onde existia excesso de carinho, excesso de aconchego, excesso de afago. Aqui diz assim, quando o filho estava voltando, correndo, o abraçou e o beijou. A verdade, na parte anterior, fala que ele o avistou, o amou, correu, abraçou e o beijou. Certamente esta é uma necessidade básica de todos os seres humanos. Somos mamíferos. Nascemos de nossas mães, somos amamentados e desde a nossa infância nós já nascemos tendo necessidades de carinho. Vocês podem observar como a criança está ligada intimamente à sua mãe, ao seu pai. Isso se dá muito pelo carinho, pelo toque, pelo olhar, pela voz. As crianças, elas crescem totalmente conectadas, principalmente com a mãe. Então, é uma necessidade básica nossa, o carinho. Nós não podemos admitir que não haja nas nossas convivências este carinho, esse cuidado, esse afago, esse aconchego que deve existir no nosso lar. Algumas referências, como, por exemplo, Gênesis 27, 26, nós temos ali um momento onde Isaac pede um beijo do seu filho. Em Gênesis 31, 55, Labão beija seus filhos e suas filhas. Gênesis 33, 4, fala que no dia da reconciliação, Esaú abraçou e beijou o seu irmão Jacó, selando longos anos de briga, de desunião, com um abraço e com um beijo. Gênesis 45, 15, José beija seus irmãos. Também, depois de um longo tempo, quando seus irmãos o traem, mas quando ele se revela, ele demonstra amor, carinho, beija seus irmãos. Em Gênesis 48, 10, Israel já velho beija e abraça seus filhos. E aí nós teríamos várias outras referências onde podemos encontrar manifestações, demonstrações dentro da família, entre pai e filhos, entre irmãos, desse carinho, desse aconchego que deve realmente existir. Não pode faltar no nosso lar o carinho, o aconchego, o afago, como também não deve faltar tantas outras coisas das quais damos tanto valor, quanto a comida, a água, o ar que respiramos, enfim. Então, quando falta na nossa família o toque, o carinho, o abraço, o beijo, todas essas demonstrações de amor, de afeto, vai haver um enfraquecimento emocional da nossa família e a intimidade certamente ela vai morrer. Então o lar ele precisa ser um lugar de muito carinho. É bom que haja excessos de carinho, que haja muita demonstração, que o nosso lar seja um lugar assim, um lugar de carinho, de afago e de aconchego. Também devemos considerar que o nosso lar deve ser um lugar de confissão honesta.
aqui no texto fala, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado o teu filho. Irmãos, isso chama muito a nossa atenção, porque hoje sentimos que falta muito esta liberdade, esta confiança dentro da família, aonde aqueles que erram, aqueles que pecam, possam se sentir à vontade, possam se sentir confortáveis para confessar os seus pecados. Realmente, o lar, a família, deveria ser este lugar, ou o lugar mais apropriado. Mas acontece uma coisa que mostra que falta esse ambiente favorável em muitos lares. Alguns pais às vezes dizem, eu sou o último a ficar sabendo, ou dentro da família. E muitas vezes os filhos, eles ficam mais à vontade para falar com seus avós, com seus tios, com seus professores ou colegas, quando na verdade os filhos deveriam se sentir à vontade para confessar sinceramente para os seus pais, para os seus familiares. Isso não ocorre porque falta esse ambiente do qual estou falando. Porém, na casa do filho pródigo, o que nos parece é que era um lugar onde o filho se sentia à vontade, confortável, para confessar sinceramente. Percebam que ele não chega para o seu pai dando desculpas ou inventando justificativas. Ele de fato faz aquilo que deveria fazer. Ele diz, pai, eu reconheço que eu pequei contra o céu e perante ti. E olha, pai, eu reconheço também que eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. Ele não apenas está sendo sincero, reconhecendo o seu pecado, mas ele está também se prontificando a ser castigado ou receber uma punição. Ele se sente muito à vontade, muito confortável diante do seu pai. Então, irmãos, que o nosso lar seja este lugar de confiança, onde nós possamos ter a liberdade de falar uns com os outros. A Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. E a finalidade da confissão não é para passar por um julgamento, mas é para passar por um momento de oração e de ajuda. Eu sempre tenho dito, eu falei isso recentemente, quando falávamos como tratar pecados na igreja, nós lembrávamos que a própria pessoa que peca, que erra, ele já sofre consequências. No caso do filho pródigo, ele não precisava mais levar uma surra do pai, ele não precisava mais ser condenado pelo pai, porque a própria experiência já havia feito isso com ele. Durante o tempo em que esteve fora de casa, quando o seu dinheiro acabou, ele passou fome, ele passou necessidade, ele se sentiu desprezado, abandonado, ele realmente chegou ao fundo do poço. E esta é a consequência do pecado. Como eu disse, o pecado mata relacionamentos. O pecado mata as flores do nosso jardim. E o pai, entendendo que, pelas próprias circunstâncias, que a forma como ele encontra o filho, a ideia que já tinha sofrido bastante é que agora era o momento de ser entendido, compreendido. Então, é importante que haja no nosso lar esse ambiente favorável para que haja verdade, para que haja confissão e que nós possamos estar juntos, levando as cargas uns dos outros, como Paulo disse aos Gálatas, prontos a sofrer juntos uns com os outros. Bom, a casa do filho pródigo não era apenas um lugar de esperança,
um lugar de carinho, afago, de aconchego, era também um lugar onde se havia um ambiente favorável para uma confissão sincera. Era também um lar onde a graça geradora de perdão estava presente. Eu considero esta parte muito importante, porque talvez seja uma questão cultural. Nós geralmente agimos assim. Se fosse cada um de nós representássemos aqui o pai dessa história, e o nosso filho tivesse feito o que aquele filho fez, talvez quando ele retornasse, nós o receberíamos, porém com algumas condições. E talvez dentre essas condições, o que mais nós falaríamos seria cobranças, seria acusações do tipo: tá vendo o que você fez? Cadê o dinheiro que você levou? O que você aprontou? O que você fez? Está satisfeito agora? Quebrou a cara? Voltou com o rabinho entre as pernas? Talvez fosse assim que nós trataríamos. Mas a casa do filho pródigo era diferente, porque ali era um lugar de graça geradora de perdão. Ele encontrou naquele lugar um lugar onde ele foi novamente acolhido. Aqui fala assim: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Ou seja, antes mesmo que o filho confessasse e pedisse perdão, aqui no texto nós podemos ver que o pai, ao avistá-lo, correu em sua direção, o abraçou, o beijou. E provavelmente, irmãos, esta ação do pai demonstra a graça geradora do perdão. E é interessante porque nós sentimos uma falta muito grande desta graça que gera perdão. No tópico anterior eu falava sobre um lar que propicia, um lar que tem um ambiente favorável para uma confissão honesta. Eu queria considerar neste momento, quando há falta dessa graça geradora de perdão, que muitas vezes as pessoas omitem, as pessoas não confessam, as pessoas não falam dos seus erros, dos seus problemas, justamente por causa de uma ameaça antecipada, prévia, por parte da família. Nós temos visto muitas vezes os pais dizendo: se o meu filho, se a minha filha fizer isso, eu não perdoo, eu não recebo em casa, eu expulso de casa, eu prefiro que o meu filho ou a minha filha morra a fazer algo desse tipo. Então todas estas ameaças, esse terror, vão ser um problema quando alguém tiver necessidade de confissão. Por isso, é importante que exista no nosso lar este ambiente favorável para que realmente aqueles que erram possam confessar e possam estar certos e seguros de que ele encontrará ajuda, apoio, aonde ele não poderia encontrar em nenhum outro lugar. Ele vai encontrar na sua casa, com a sua família. E é assim que deve ser. Se nós que somos família não dermos apoio, se nós que somos família não estivermos juntos para sofrer juntos, vamos esperar isso de quem? Então o pai corre, o pai abraça, o pai beija, o pai recebe, o pai é movido de íntima compaixão. Nossos lares precisam ter mais compaixão, precisam ser menos julgadores, precisam amar mais, precisam perdoar mais. Nós estamos julgando demais, nós estamos condenando demais e nós precisamos ser movidos de íntima compaixão
e nos colocar no lugar daqueles que estão sofrendo. Então, a reação ou a ação do pai, quando vê aquele filho chegando, foi uma reação maravilhosa, onde fica evidenciado esta graça gerando perdão. Porque o pai, então, lança-se ao pescoço, beija, e depois o pai manda providenciar aquilo que era necessário para o seu filho. Irmãos, antes que os convidados chegassem, nós podemos ver que o pai queria que o filho estivesse apresentável. Eu fico imaginando quando o filho pródigo chega, deveria estar com as roupas sujas, rasgadas, cabelo grande, barba grande, sem tomar banho, faminto. Talvez uma imagem que retrate o que de fato o pecado faz com o homem. Mas o pai não queria que os outros também vissem aquela situação do filho. E o pai manda trazer roupa, vestido, manda trazer sandália, manda trazer o anel que o identificava, manda preparar todas as coisas, porque ele queria tornar o filho apresentável. Família serve para isso. Família serve para ajudar os seus membros, principalmente quando estes caem, e não permitir que os outros possam ter ou ver a mesma imagem que nós estamos vendo. Ou seja, aquelas pessoas que perdoam não devem querer expor o perdoado para as outras pessoas. Muitas vezes, talvez também faça parte da nossa cultura, somos muito curiosos, e quando se fala que alguém foi disciplinado ou que alguém pecou, as pessoas elas estão muito mais interessadas em saber que tipo de pecado, que erro tal pessoa cometeu, do que propriamente querer saber se a pessoa está bem, se está sofrendo. E algumas pessoas dizem que perdoa, mas expõem a pessoa, o erro da pessoa. E isso não é demonstração de perdão. Quando nós perdoamos, nós sofremos uma perda e nós liberamos isso e nós não queremos nenhum tipo de recompensa por estar fazendo aquilo. Deus faz assim conosco. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, diz a Bíblia. Esta referência diz assim, que Cristo morreu por nós, mesmo sabendo que nós não merecíamos e que tínhamos cometido atos tão gravíssimos. Então não importa qual é a ofensa, o tamanho da ofensa. O pai aqui da história não estava condenando e julgando o filho, mas ele estava demonstrando que estava grato a Deus, alegre, a graça de Deus estava gerando perdão. Então, que nós possamos aprender esta parte tão importante e que o nosso lar ele possa ser um lugar onde a graça esteja gerando perdão. Que nós venhamos condenar menos e que nós venhamos amar mais. A propósito, Pedro disse que o amor ele encobre uma multidão de pecados. Aquele menino, aquele jovem que estava voltando, ele estava precisando de ajuda. Entenda isso, meus irmãos. Aqueles que caem no pecado, aqueles que erram, que já sofreram, estão sofrendo e precisam de ajuda para ser recuperados, para que possam novamente voltar a dar frutos agradáveis ao nosso Deus. E por último, nós queremos considerar que na casa do filho pródigo era um lugar de festa. O pai então diz aqui, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Esta foi a decisão do pai. Ele quis selar aquele momento com uma festa. Aquele momento, como eu disse, que talvez para muitos seria um momento de brigas,
de lavar roupa suja, aquele pai entendia de uma forma diferente. Ele reconhecia que o seu filho estava morto e que agora ele estava revivendo. Ele considerava que o seu filho estava perdido e que agora ele estava voltando. Então ele deseja fazer uma festa, eles querem festejar, eles querem celebrar por um momento maravilhoso, por um momento feliz. E eu queria também, embora talvez esta não seja a principal razão desta parábola, mas lembrando a respeito da igreja, que muitos irmãos que pecam, muitos irmãos que são excluídos, muitos irmãos que voltam para o mundo, eles precisam se lembrar que na casa do Pai tem um Pai incrível, um Pai amoroso, um Pai que entende, um Pai que ouve, um Pai partilhador. Precisam lembrar que na casa do Pai há abundância de pão, a fartura. Deus supre todas as nossas necessidades em glória, disse Paulo. Precisam se lembrar que na casa do Pai é um lugar propício para uma confissão sincera, é um lugar onde nós temos a liberdade, onde nós temos a tranquilidade para confessar os nossos pecados. E também nos lembrar que na casa do Pai é o lugar onde a graça gera perdão, é onde nós aprendemos na oração, modelo de Jesus, a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Da mesma forma, quando oramos, Deus perdoa as nossas ofensas, porque prometemos para Deus também que perdoaríamos aqueles que nos ofendessem. Então, este é o retrato da casa do filho pródigo. E é isso que não pode faltar na sua casa. É isso que não pode faltar na igreja. A casa, o lar, a igreja precisam ser esse lugar favorável, aonde tenhamos prazer em estar, aonde queiramos estar sempre, aonde possamos nos sentir bem, e que se porventura um dia nós nos ausentarmos, nós possamos sentir muita saudade, muito desejo de voltar, porque não haverá em nenhum lugar do mundo, nenhum outro lugar tão agradável quanto o nosso lar, a igreja do Senhor. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que a nossa família seja como descrita no Salmo 128, que a nossa família seja um lugar onde nós encontramos todas as condições favoráveis para desenvolver a nossa vida de uma forma plena. Que a igreja seja um lugar propício, um lugar maravilhoso, onde nós também tenhamos condições de desenvolver nossas melhores qualidades e ter a melhor qualidade de vida servindo ao Senhor. Que Deus nos abençoe com esta palavra e que a sua casa, a sua família seja abençoada em nome de Jesus. Amém.